Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje contaremos com a presença de uma pessoa maravilhosa, né? Que vai ajudar muito vocês, é uma psicóloga que vai falar sobre baby blues, sobre depressão pós-parto. Então já vão colocando lá a dúvida de vocês, tudo que vocês quiserem saber em relação a isso, tá? Vamos ficar até o final para esperar essa parte que é o plus, né, da nossa live de hoje, porque tem mais coisas, tá? Quero agradecer o carinho. Durante a semana recebi muitas mensagens, né? Pessoal agradecendo as lives, que estão gostando muito. E também de mães pedindo muito para falar sobre a apojadura, né? Que é uma fase bem difícil da amamentação e que acontece com a maioria das mulheres, né? Sabe a apojadura, a descida do leite? Acho bem importante a gente dar uma atenção especial a esse assunto. Você, mãe, que já passou por isso, foi difícil? Coloca lá pra gente também, fala como é que foi a sua apojadura, em quanto tempo passou aquela dor, porque é uma dor, né? Tem mães que falam que assim, que dói demais, e dói de verdade, porque o tecido estica, né? O peito, ele cresce. Eu costumo dizer que a gente vai dormir como se... a gente dorme normal e acorda como se tivesse feito passado a noite colocando silicone, né? O peito acorda assim, estufado, cheio de leite, né? Não é só leite, são líquidos, né? Ele tá aí demasiado, tá inchado. E o leite, ele fica como dentro do peito? Ele fica em forma de gel. Então, por isso que é tão difícil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? E aí? Já tem muita gente aí online? Como é que tá? Dá pra gente falar bastante sobre isso? Já vão colocando as dúvidas, tá bom? Então eu vou explicar direitinho. Eu vou falar sobre a apojadura, porque assim, tem muitas mães que infelizmente já desistem logo no início, porque sente aquela dor e nunca ninguém falou que ia doer daquele jeito. Elas não sabem muitas vezes que vai passar por isso, né? Então eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso, para a mãe já ir preparada para essa fase da amamentação, porque é uma fase, é a primeira fase, na verdade, né? E aí depois terão outras fases, né? Eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso para empoderar, mostrar que vai passar e te dar armas para poder se proteger, para poder fluidificar esse leite, para poder se ajudar, né? Se ajudar, porque se a mãe não tiver apoio nesse momento, ela não consegue amamentar, né? Os bebês, eles falar sobre também sobre mitos da amamentação, né? Que os bebês choram, aí a mãe já acha logo que é o quê? Falta de leite. Não, a mãe acha porque alguém falou para ela: ai, você não tem leite, ai, seu leite é fraco. Mas bebês choram, gente. É a única forma do bebê se comunicar, não tem outra forma dele se comunicar, né? Então eles choram por vários motivos, não somente porque estão com fome, né? Fome é só mais um dos motivos. Então choram porque estão com frio, com calor, porque querem um carinho, querem, né, o aconchego do colo da mãe, do pai, ficar grudadinho no colo da mãe para ouvir as batidas do coração, né? Para se sentir como se estivesse dentro da barriga, né? Afinal de contas, ficou tanto tempo dentro da barriga e aí de repente ele tá lá fora, tem que respirar sozinho, tem que comer sozinho, aí apojadura, o peito fica duro, não consegue tirar o leite, então ele faz aquele esforço para tentar tirar o leite, não consegue, porque dá para tirar leite de pedra? Não dá, a gente tem que dar uma fluidificada para o bebê conseguir abocanhar e tirar o leite, né? Então aí eles choram, ficam irritados, e aí eles veem que eles não estão conseguindo tirar o leite, porque o leite está em forma de gel, não foi fluidificado para ele ainda. Aí o que eles fazem? Eles dormem, né? E aí costumam falar: ai, como seu bebê é nervoso, porque tá chorando, porque tá lutando pela vida, ele quer comer. Aí ele
para de lutar, tipo, ele dorme para economizar energia, aí falam, olha como seu bebê é preguiçoso. Gente, não, o bebê já nasce com um monte de adjetivos, né? Não permitam isso, né? Eles choram porque não estão conseguindo pegar, então vou te ensinar como ajudar o seu bebê a pegar. E aí eles dormem, não porque é preguiçoso, dormem porque não estão conseguindo pegar, mas isso não vai acontecer com você, certo? Então você tá lá na apojadura, o leite desceu. Quando que o leite desce para começar, né? Você teve o bebê, geralmente entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Terceiro e quinto dia pós-parto, né? Mais ou menos 72 horas após o parto. Então, aquilo que eu falei para vocês, vão dormir com o peito normal. Lá na maternidade, geralmente não desce, né? Sempre tem as exceções, mas geralmente não desce o leite na maternidade. Então, seu peito tá normal, né? Como se tá tudo bem. O bebê tá lá sugando o colostro e tá tudo bem. Só que geralmente quando você chega em casa é que acontece a tal da apojadura, que é a descida do leite. Aí você não sabe como agir. O que acontece? As glândulas, né, mamárias, elas ficam toda estufadinha de leite, fica tudo inchado. E aí o peito fica duro, fica totalmente duro, né? Quem tinha bico, inclusive, porque fala que o bico é muito importante na amamentação, mas o bico não é um fator determinante. Se não tiver bico, vai amamentar do mesmo jeito. Que o bebê precisa do quê? Quem assistiu às aulas anteriores, eu já falei sobre isso. O bebê precisa de uma auréola. Estando a auréola macia, o bebê consegue abocanhar e puxar esse bico para fora. Só que na apojadura, mesmo se você tiver bico, vai estar tudo uma coisa só, vai estar reto. Não tem nada, porque incha geralmente, né? E aí o que você tem que fazer? Você tem que estar fluidificando esse leite. E como que fluidifica, Sandra? Vou mostrar para vocês. Vou pegar o meu peito aqui, tá? Pra gente fazer juntas. Se você estiver na apojadura, já faz comigo, né? Ó. Tá aqui o peito duro. O que você vai fazer? A massagem. Já ouviu falar na massagem? A massagem você pode fazer com a ponta dos dedos e fazendo nele todo. Mas você também pode fazer de uma forma que é mais prática. Você pega a tua mão, dá uma energizada, uma aquecida na mão e você vai pegar a mão inteira assim, ó, e vai fazer isso no peito. Tá dando para ver, pessoal? É isso aí, ó. Assim e vai fazer assim, mesma coisa. Porque dessa forma, gente, vocês já pegam todas as glândulas, né? Então vocês vão pegar, vão fazer assim e assim, mas bem profundo mesmo. Dói, dói, dói. Não adianta falar que não dói, gente. Quem fala que não dói é porque não é possível, nunca teve apojadura, né? Ou não trabalha com isso. Porque o peito, quando tem a apojadura, dói, quando desce o leite, dói mesmo se não fizer nada. Só de olhar já dói. Imagine se você tocar. Então vai doer. Só que é muito importante você fazer isso para estar fluidificando esse leite. Então, massagem assim, assim. E aí você vai fazer também, você já ouviu falar no shake? Já? O shake você vai fazer assim, você vai até dar uma inclinadinha para frente, tá? Você vai fazer assim, ó, vai chacoalhar o peito, mas chacoalhar mesmo, misturar o leite. Dessa forma você vai estar fluidificando o leite que está lá dentro da glândula mamária, em forma de gel, durinho, ele vai fluidificar. E uma coisa assim que é o principal para poder te ajudar nisso. O bebê vai ter que pegar para poder, quanto mais ele mamar, mais rápido vai acabar essa dor que você está sentindo, porque a produção do leite vai se adequando à demanda, vai se adequando ao que ele precisa. Então, massagem é rápido, tá? Não é uma hora fazendo isso que o bebê vai estar lá chorando, você não vai perder uma hora fazendo isso. Assim, assim, chacoalhar e a auréola. Você vai ter que amaciar a auréola. Como é que amacia? Polegar e indicador, empurra o peito para o tórax, para trás, aperta, segura e solta, empurra, aperta, segura e solta. E você vai fazendo isso na auréola toda. Tem gente que ensina a pegar o indicador e o dedo médio e fazendo isso na auréola, ó.
vai fazendo ao redor da auréola toda, que é a mesma coisa, tá bom? Só que do jeito que eu tô ensinando é mais rápido. Mas você pode ir fazendo isso, você não aguenta fazer assim, porque a gente tem... Qual é o objetivo? Deixar a auréola macia. Deixou a auréola macia, o bebê consegue acoplar a boquinha. E aqui, o restante do peito pode estar todo duro. Não é para você tirar leite do peito, é para você tirar leite da auréola. Porque ele abocanhando aqui, ele acoplando a boquinha dele, esse leite ele consegue tirar. É igual a fila de um supermercado. Se o primeiro não sai, tem como sair o último? Não tem como sair o último, gente. Então não adianta você querer tirar leite aqui de trás, se aqui na frente está entupido, né? Se o da frente não sai, o de trás não vai sair também. Você amaciou aqui, deixou macio, o bebê pegou, e aí sim ele vai sugar, aí você pode ajudar também. Tá difícil para ele? Você vai dando umas ordenhadinhas assim, né? Ordenhadas, vai, aperta, segura e solta, porque aí vai saindo jatinho de leite na boca do bebê. E o que mais você pode fazer para diminuir a dor, né, dessa apojadura? O que mais você pode fazer? Amamentou, você pode pegar uma fralda, depois que você acabou de amamentar, gente, nada de água quente, hein? Na apojadura não se usa água quente, é mais um mito. Antigamente usava porque não tinha estudos, né? Então fazia o que dava para fazer. Então, antigamente usava. E o que acontece? A água quente, o que é água quente? O que o calor faz? Ele não dilata os vasos? Ele faz vasodilatação. Ele vai dilatar suas glândulas e na hora você vai sentir, até vai sentir uma melhora, você vai sentir um certo alívio, o leite vai sair, aparentemente vai sair mais fácil, só que logo em seguida, gente, logo em seguida, como dilatou as suas glândulas, o seu organismo vai entender que pode produzir mais leite, porque tem mais espaço. E aí começa a produzir de forma desordenada, sabe? Muito leite, que fica aquele monte de caroço no peito. Então, não se usa mais água quente, é mais um mito, tá bom? Da amamentação. Então, o que você vai fazer? Fez a massagem, chacoalhou, liberou a sua auréola, tá macia, colocou o seu bebê para mamar. Ele mamou, você ajudou, foi ajudando ele a tirar esse leite. O peito vai continuar cheio, porque não é assim, né? Ele vai, com passar, uns 3 dias para essa apojadura, esse peito ficar bom, ficar, né? Sair dessa apojadura, de ficar tão duro assim, vai melhorar nos 3 dias. Mas após o bebê mamar, você pode pegar uma fralda comum, molhar com água da torneira mesmo. Molha, torce, e aí você vai pegar e vai envolver o peito. Você vai pegar assim a fralda molhadinha com a água da torneira, água fria, óbvio, né? Não precisa ser gelo, né? Não precisa ser aquelas compressas de gelo lá. Só porque assim, seu peito vai estar tão quente, que essa fraldinha com água da torneira você vai sentir como se fosse da geladeira, entendeu? Você vai deixar lá uns 10 minutinhos. Ele vai, na verdade, bem antes disso, vai esquentar a fralda, você vai tirar, vai virar, vai deixar uns 10 minutos no total, né? E aí você vai pegar um sutiã bem justinho, sem comprimir suas glândulas, mas justo, e vai colocar. Não fica sem sutiã, porque o que vai acontecer? Se ficar sem sutiã, tem mais espaço para encher. Então coloca o sutiã, aí na próxima mamada, faz a mesma coisa com o outro, né? Faz chacoalha, faz massagem, chacoalha, enfim. E aí vai colocar o bebê para mamar, vai fazer a compressa fria. E aí eu garanto para você, uns 3 dias no máximo isso vai passar. Tudo bem? Apojadura, ficou legal? Ficou claro para vocês? Deixem as perguntas lá para mim responder no final, tá bom? Vou estar aberta para as perguntas. Vamos lá, tira todas as dúvidas. Agora, gente, o momento esperado. Eu vou chamar aqui uma poderosa mamãe, acredita? Que eu já atendi. É uma poderosa mamãe, que é coach e psicóloga, a doutora Carol de Ferraz. Carol Ferraz, eu errei, hein? Carol Ferraz. Olá, bem, Carol, tudo bem? Obrigada por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite. Muito bom você estar aqui com a gente, né, mamães? Fazem as perguntas para ela. Isso que é interessante que você falou, que além de psicóloga, coach, sou mãe. E não é? Passei por tudo isso que você está
tá falando. Exato, quase trouxe a neném para mamar, porque como? Então, por isso o apoio é importante, hein, gente? Ela teve um apoio lá na casa dela para ficar com a bebê que ainda mama. A bebê tem 2 anos, tá? Acabou de fazer 2. Rede de apoio é imprescindível. Como Até foi? pro assunto que a gente vai falar. Exatamente. E como foi o início, Carol? Nossa, eu passei por tudo que a gente... Não na depressão pós-parto, mas passei pelo baby blues, né? Eu lembro que quando a Sandra chegou em casa pela primeira vez, ela já perguntou, quem que tá te ajudando? Eu falei, ninguém. Como ninguém? Né? Eu e meu marido só, e ele já voltava a trabalhar. Ela falou, procura ajuda hoje, chama alguém para dormir aqui para te ajudar. Então, como é importante os profissionais que você, né? Sim. Seja o obstetra, seja o psicólogo ou a enfermeira que vai te atender, mas as pessoas terem a noção de que entender que aquela Sim. pessoa precisa de ajuda, aquela mãe precisa de ajuda. Como precisa, o apoio é fundamental. Carol, para começar, né? Porque as mães vão fazer as perguntas delas, né? Mas em relação ao baby blues, qual é a diferença com a depressão pós-parto? Toda mãe passa por esse tal de baby blues? Por que a mãe, foi muitas perguntas, mas é uma só que eu quero na verdade. Por que a mãe, assim, a pós-parida, né? Sim. Por que no puerpério a mãe fica tão emotiva? Essa Então, daí, depois você responde as outras. Vamos lá, vamos por partes, né? Então, o puerpério é o pós-parto, né? E o baby blues, ele acontece até a 3ª semana após o nascimento do bebê. 80% das mulheres passam pelo baby blues, né? Eu passei, por exemplo. 80% das mulheres, isso é muito comum, mas tão pouco falado, tão pouco conhecido, tão pouco divulgado. E é importante todo mundo estar sabendo, mesmo quem não seja mãe, porque alguém próximo de você pode passar por isso, né? Não só sua esposa, mas uma irmã, uma prima, uma amiga. E você saber informações, saber ajudar essa pessoa, saber indicar ela, né, para profissionais especializados. E eu acho interessante que falar do baby blues também, a família, né? Porque a família fica, às vezes a própria família, porque a família não sabe que é natural, né? Então a família fica, por que você tá chorando com um menino lindo aí no teu colo? Saúde. Tá com saúde, tá mamando, tá... Você tinha que estar agradecendo. Exatamente, só que o choro, né? Fala a verdade, não sabe de onde vem aquele choro, gente. É um choro por conta dos hormônios, né? Então, quando família, apoio. Exatamente. Quando retira a placenta, com a saída da placenta, os hormônios caem bruscamente. Então, isso já é um indício forte para os hormônios ali entrarem e a gente ficar mais sensível, a gente chorar, ficar triste, com medo. Então, acontece em 80% dos casos, né? E qual que é a diferença que você perguntou? A gente vai perceber se é depressão pós-parto pelo tempo, porque o baby blues, da mesma forma que ele vem abruptamente, não tem uma justificativa, do nada a gente sente medo, melancolia, chora, se sente só, ele vai embora. Até a 3ª semana após o nascimento do bebê, ele tende a ir embora. Olha que interessante isso. Quando persiste, passando 40 dias e a mulher ainda tem esses sintomas, a gente tem que ficar atento para uma possível depressão. Né? Então, a depressão ela ocorre depois de 1 mês, 40 dias. Eu já vi casos que mães que bem durona, assim, que não chorava, não queria chorar, mas ficava segurando aquilo e aí depois desenvolveu depressão pós-parto. Por isso que eu falo, meninas, viva o seu puerpério, chore à vontade, entendeu? E sabe por quê também? Essa romantização da maternidade faz a mulher se sentir culpada em sentir a tristeza. Sim, olha que absurdo. Nossa, todo mundo fala que é tão bom, que eu podia, né, que é a coisa mais maravilhosa, e eu tô chorando, como que eu vou pedir ajuda? Eu sou anormal? Alguma coisa tá... Então, a romantização da maternidade acaba inibindo as mulheres a pedirem ajuda. Sim. Né? Isso é o pior. Por isso que é importante a gente estar falando sobre a maternidade isso. Real. Exatamente. O que acontece? As pessoas têm que saber que existe essa queda hormonal, que existe essa tristeza. Eu mesmo desejei muito, muito a minha gravidez. Tentei bastante, cerca de 6, 7 meses. E quando eu fiquei grávida, logo assim, no início, eu tive uma tristeza muito grande. Eu lembro que, né, minha família toda fora, eu ligava pra minha mãe. E a minha mãe, mas você queria tanto, como é que você pode ficar triste?
Gente, é inexplicável, porque a mudança hormonal na gravidez já é o pico que sobe, né, dos Sim. hormônios. E aí você se sente culpada de contar que você tá triste. Aí você não quer nem contar, Você, é como se você não tivesse direito disso, né? E é um absurdo. Então, meninas, Rede de apoio a tem rede que de apoio estar é fundamental. antenada em tudo isso, Sim. né? Então, E quais se você são- tá sentindo essa tristeza, é normal, tá? Normal, e busque ajuda. Se você vê que não vai passar, não está passando, busque ajuda profissional, porque essa ajuda, ela pode... Quais são os fatores de risco, né, para uma depressão pós-parto? O baby blues passou, 3 semanas, ok. Se não passar, tem que ficar atento. O que pode, né, fatores de risco para depressão pós-parto? É isso que eu ia te perguntar agora. Já tá. Uma possível depressão anterior na vida, depressão familiar, principalmente das mulheres, mães, avós, tias, as mulheres da família terem tido, né, uma depressão. A questão da gravidez indesejada, quando você não está esperando aquela gravidez. E mesmo a desejada. Sim, né? Porque sim, também. às vezes às vezes sente essa tristeza, depressão mesmo, né? Depressão mesmo desejando, né? Sim, Tem os casos totalmente. Uma instabilidade financeira, alguma crise financeira, isso também é um fator de risco para a mulher desenvolver a depressão pós-parto. A relação conjugal não indo tão bem, alguma instabilidade na relação conjugal, um luto, alguma morte de alguém próximo. Então, são fatores de risco para a depressão pós-parto. E por que é importante buscar ajuda? Não só psicológica e também médica, né? Em muitos casos, realmente tomar remédio. No caso do baby blues, não é indicado nenhum tipo de medicamento. É uma tristeza puerperal, é uma tristeza natural do puerpério. Já a depressão pós-parto precisa entrar com medicamento, com médico. Então, é importante você buscar ajuda para fazer o tratamento correto. Então, são casos totalmente diferentes, né? A depressão pós-parto e o baby blues. Sim, diferentes. O baby blues é logo no inicial e a depressão pós-parto pode se prolongar. Uma coisa interessante, muita gente acha que a depressão pós-parto vai aparecer somente no primeiro mês. Não, ela pode aparecer até 18 meses do bebê. Então, pode aparecer com um bebê com 4 meses, com 9 meses, Sim, enfim. Olha isso. A depressão pós-parto não é imediatamente após o nascimento do bebê, como o baby blues. O baby blues é imediatamente após o nascimento. A depressão pode aparecer até os 18 meses do bebê. Olha só, que interessante, hein, meninas? O puerpério, ele dura esse tempo. Não se sabe um tempo exato que finaliza o puerpério. Depende muito de cada mulher, se amamenta. Então, falam, né, que o puerpério finaliza quando a função reprodutiva da mulher já está disponível novamente, quando ela ovula. Então, isso vai depender de cada mulher, por isso que não tem um período fechado. Mas, assim, até o final do puerpério, ali, 18 meses, a gente pode aparecer com uma depressão pós-parto. É isso aí, meninas. E aí, tem perguntas para nós? Vamos lá? Vou ver aqui, só um pouquinho. Tá desligado. Sabe o que é interessante? Eu vou falando enquanto você vê as perguntas. A importância da gente falar do acompanhamento psicológico desde a gestação, né? Desde, na verdade, Sim. no momento que você está nas tentativas, ou que você realmente engravidou, é importante fazer, a gente chama assim de um pré-natal psicológico, porque você tem uma chance de minimizar a possível aparecimento da depressão pós-parto. Então, é muito importante, né? É a psicologia perinatal que a gente fala, o pré-natal psicológico. Você já trabalhar muitas questões durante a gestação. Se preparar para esse momento. A gente estava falando da rede de apoio. Esse é um outro fator de risco para a depressão pós-parto. Se você não tem uma rede de apoio, isso é um fator muito forte para a depressão. Então, você na gravidez já planejar quem que vai te ajudar, como é que você vai se... Eu lembro que eu pedi até pão na padaria, delivery. Eu pedia tudo delivery, porque eu não tinha como sair, não tinha quem fizesse compras para mim. Então, na gestação, você saber que é necessário você se organizar para receber aquele bebê, né? Então, para fazer umas compras ou, enfim, ter uma rede de apoio para ficar com aquele bebê no momento que você precisa. Então, você se prepara desde a gestação, né? Para o momento do recebimento do bebê. Acho que a Camila está fazendo a pergunta mesmo para você. Acho que é isso que ela já explicou, que a doutora Carol explicou. A Camila perguntou qual a diferença entre eles? Como identificar? Deve ser qual a diferença entre baby blues e depressão pós-parto. Né? E como identificar, como eu falei, o baby blues imediatamente após o nascimento do bebê e a depressão pós-parto mais a partir de 1 mês, 40 dias. E como identificar a depressão pós-parto? Boa pergunta. Quais são os sintomas da mulher? Uma tristeza muito grande,
O sono, ou dormir demais, ou ter insônia, o excesso dos dois, né? O apetite, ou a falta de apetite, ou realmente ganho de peso e o aumento do apetite abruptamente. Uma tristeza, medos, culpa, a mulher se culpa muito. É uma coisa que aparece muito na depressão pós-parto, essa culpa materna, né? E eu acho que é um transtorno de humor, né? Então, oscilação de humor, tudo isso você tem que verificar. Não, uma coisa importante também, não necessariamente você tem todos os sintomas. E também uma coisa importante, as pessoas associam a depressão pós-parto com a rejeição ao bebê. E muitas vezes pode não acontecer uma rejeição ao bebê. A mulher tem o cuidado com o bebê, mas ela está passando por tudo aquilo também. Às vezes ela tem uma rejeição ao bebê e às vezes a qualidade do contato com o bebê também não é tão boa. Então é importante também a gente identificar a depressão pós-parto quanto antes, para a gente também retomar esse vínculo mãe-bebê, quando é no caso da mãe realmente se afastar. Eu já tive caso, né, da mãe ter que ser separada do bebê, casas diferentes, inclusive. Então, mas não necessariamente é só quando rejeita o bebê. A gente tem muito essa ideia, né? O pior é que é muito mais comum do que a gente pode imaginar. Sim. No Brasil, de cada 4 mulheres, uma passa por depressão pós-parto. Olha, é muito comum. É muita coisa, né? É muito comum. A Camila também perguntou se existe algum remédio que possa ser tomado amamentando. Então, aí a questão da medicação fica com a propriedade do médico, psiquiatra, né? Tem toda uma avaliação, mas existem medicamentos que podem ser tomados amamentando, né? Isso existe. E é bem legal a gente falar sobre amamentação e depressão, porque a amamentação, na verdade, ela inibe a possível chegada da depressão pós-parto, né? Mas o desmame pode gerar também uma depressão pós-parto, né? A gente estava falando até sobre isso. Então, por que inibe? Pode inibir? Por causa da liberação dos hormônios, né? Então, é importante amamentar. Apesar de que a gente também já discutimos alguns casos, né, Sandra? De pessoas que por causa da amamentação, não que isso foi somente a causa, mas foi um gatilho para ela até passar por questões de depressão pós-parto. A mulher ter algum tipo de questão de não tocar o seu peito, alguma relação até de infância, de abuso sexual. E aí a mulher não consegue amamentar. E aí quando começa a amamentar, relembra tudo que viveu na infância e dispara algum conteúdo emocional, né? Por isso a importância, quando a gente perceber qualquer coisa assim, a importância de buscar ajuda profissional, né? Um especialista nesse assunto. No caso, psicólogo, psiquiatra, né? Então é muito importante, né? E o obstetra, a enfermeira, todo mundo que está ali em volta, a rede de apoio profissional tem que ter um olhar para detectar, perceber, a família também, por isso que tem que ser de conhecimento de todos. A família tem que olhar e não culpar e não julgar aquela mãe, mas acolher e dar suporte para ela buscar profissionais. Igual aquelas mães... Não ter preconceitos, né? Falando também do tocar no peito, de muita sensibilidade. Tem muitas mães com muita sensibilidade no mamilo. Tem mães que a gente não pode tocar, que ela não suportava o toque já antes de engravidar. Então, é todo um cuidado. Por isso que a amamentação não é só peito e boca, gente. Não é pegar o bebê, pôr no peito e acabou, não é. Tá muito além disso. Tem muitas crenças limitantes. Muitas. Eu conto minha história, né? De amamentação. Eu não sei se a Sandra lembra. Eu sempre ouvi que a minha família, as mulheres não amamentaram. Que minha mãe não teve leite, que a gente não foi amamentado. Então, que as mulheres da minha família não tinham leite. Logo, minha crença limitante era, eu não vou amamentar. E cheguei no pediatra com 7 meses, barrigão. Doutor, já comprei as mamadeiras. E qual é o leite que o senhor vai passar? Como assim o leite que você vai passar? Eu não vou amamentar, né? Minha família, ninguém teve leite, as mulheres, ninguém... Não, imagina, aí me explicou tudo. Foi que aí eu ressignifiquei essas histórias da minha família e eu amamento hoje até 2 anos. Agora, você vê a importância de um profissional... Total. Na vida de uma mãe. Eu brinco que ele foi meu psicólogo. Sim. Por quê? Porque já vi também casos de... A mesma coisa. Não, ela não vai conseguir amamentar porque eu não amamentei ela. Quantas mães não falam isso? A minha mãe não me amamentou, então ela também não vai. Nossa família não tem leite. E aquilo, aí a pessoa
Tem gente que absorve e acabou, entendeu? Assim como o parto normal. O meu parto foi normal e a minha mãe teve 3 cesáreas e sempre falou. Lá, gente. E eu quebrei todos os paradigmas. Mudei a minha empoderamento materno, mas apoio também, porque ela teve muito apoio. Muito. Né? Teve profissionais bons que cruzaram o caminho dela. Teve a sorte de ter, demais, né? Porque demais. é sorte. Rede de apoio profissional e rede de apoio do meu marido. Casa, exatamente. Com certeza. Se você não tivesse, não estaria aqui hoje contando essas como histórias, várias né? outras histórias que não acabaram bem por falta de apoio profissional, e conhecimento, casa, né? Conhecimento. Por isso que é importante se empoderar. E como é que a gente se empodera mesmo? Buscando informações. Ajuda, informações, né? Conhecimento. Exatamente. Por isso eu tô fazendo essas lives, porque, gente, eu queria que todas as mulheres conseguissem amamentar, que todos os bebês mamassem, né? Não é porque eu não mamei no peito, porque diz minha mãe que com 2 meses eu não quis mais o peito, né? Porque com 1 mês minha mãe não tinha leite. Olha lá, mas por quê? Imagina o tamanho da mamadeira que dava pra gente, menina. Eu não sou burra, né? A gente já nasce inteligente, né? Vai preferir, maior sacrifício, mamar o peito, maior difícil. É claro que eu preferia a mamadeira. Enfim, não é por causa disso. Fiz a sua história que então, você vai... exatamente. E outra coisa, pior, que falam, né? Que aí acaba, é mito mesmo, aquela coisa. Eu não te amamentei, você tá aí, fez até faculdade. Pra que lutar? Porque a amamentação é uma luta, é um desafio. Tá todo mundo vivo. A amamentação, gente, eu acho que é o maior desafio da maternidade. Pra mim foi. Não é? Depois tem a adolescência, mas assim, pra começar, é a amamentação. Pra mim foi. Né? E se você não tem conhecimento, informações durante a gestação, que nem eu tava falando, um pré-natal psicológico, fazer cursos de gestantes, de amamentação antes do bebê chegar, pra você se preparar. Porque além do nascimento do bebê, você está se adaptando ao seu novo papel. Você tornou-se mãe, seu marido, seu companheiro, tornou-se pai. Então, a gente tem que ter esse cuidado também com esse novo papel que a gente adquiriu, porque a gente não tem essa experiência, a gente não tem informação, não tem um livro, um manual que fala agora você é mãe e você vai fazer assim, né? Então, gera medo, gera muita angústia, gera insegurança. E aí, se ao invés de uma rede de apoio, você tem uma rede de agouro, aí... Fica difícil o negócio, né? Bom, mais perguntas. Camila já foi. A Paola. Gente, eu trago meu óculos na próxima vez. Como explicar e preparar nossa rede... como explicar e preparar nossa rede de apoio em casa para o Baby Blues? Ótimo. Quando eu atendo gestante, eu faço algumas consultas com a rede de apoio. Então, chamo pai, chamo mãe, chamo sogra, chamo marido, porque é necessário ter essa interação familiar. Então, no caso de um atendimento de um pré-natal psicológico, o psicólogo profissional pode estar falando com essa rede de apoio. Deve, né? Deve. Você, enquanto gestante, buscando também as informações, mostrar para eles, falar para eles, trazer esses dados, esses números. Gente, 80% das mulheres passam pelo Baby Blues, né? Então, assim... Nem eu, quando passei na época, sabia dessa informação tão detalhada, porque nunca imaginei que iria acontecer, né? Falta de informação naquela época, eu não trabalhava com isso, não tinha me especializado nisso. Foi depois da minha maternidade, da minha experiência que eu passei, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar mães a passarem por isso, eu quero ajudar mulheres com isso. Então, falta muito a gente divulgar, a gente saber, a gente procurar e, no caso, se você tem um apoio psicológico, envolver essa família, essa rede de apoio é necessário. Obrigada, Carol. Maravilhosa. Agora tem mais, eu vou responder mais uma pergunta, que é da Elaine. A Elaine perguntou, não é sobre Baby Blues, para mim. Qual é o número da sonda que utiliza para relactação? Eu falei já da relactação? Falei, né? Então, eu falei semana passada, na live passada. A sonda de praxe é número 4. Por quê? É que depende de cada caso, né? Se o bebê é muito prematuro, não tem força nenhuma para sugar, aí, assim, é muito difícil eu falar para usar 6. Mas, em alguns casos, eu indico a 6. A maioria é 4. 4, que é a sonda mais fininha que tem. Senão vai virar um canudo pro bebê, né? Vai ficar bem fácil para ele também. Então, é a sonda número 4, tá, Elaine? Bom, eu quero agradecer a presença da Carol, que esteve aqui com a gente. Eu que agradeço. Amei, esclarecendo
todas as nossas dúvidas, Foi ótimo. nos abrindo os olhos, né, nos empoderando, Sim, né, com o seu sim. conhecimento, o seu Experiência. tempo precioso, a sua experiência. Obrigada, Obrigada Carol. a vocês pelo convite. Amei. Foi muito bom. Amamos, né, pessoal? Fala que amaram. Fala. Foi E ótimo. eu quero agradecer vocês que estão aqui com a gente, assistindo, conversando comigo, né, na verdade, que mandaram perguntas. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Eu queria muito que vocês mandassem perguntas, mandassem um feedback, né? Das nossas lives, né? Falasse o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que eu falasse. Ai, por favor, coloca tudo para mim poder. Eu quero fazer uma coisa que seja boa para vocês. Por isso que eu tô aqui, tá bom? Confie no seu poder materno, acredite que vai dar certo, conte comigo que eu vou estar aqui para te ajudar. Comigo Tudo bem? também. Olha lá, Carol, é isso aí. Comigo também. Até a próxima semana, então é quinta-feira às 20 horas, eu te espero, tá bom? Um beijo, até lá. Tchau, tchau.